Bora ver para as últimas informações do Corinthians nessa quarta-feira. O Osmar Stabile falou se o Dorival fica ou não para a temporada que vem. E o Fabinho Soldado também falou sobre a situação dele no Corinthians. E muito mais nesse vídeo, hein? Já deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, sem mais relações, bora pro vídeo. Com o Rafael Valente trazendo as informações do Corinthians e o futuro do Dorival também garantido no Timão. É isso, Rafa? É isso, Bruno. Bom dia para você, para os amigos do estúdio, para o nosso fã de esportes. Ontem, nesse evento da Federação Paulista, estavam presentes Osmar Stabile, presidente do Corinthians, e Fabinho Soldado, diretor de futebol, e eles acabaram atendendo a imprensa entre alguns temas que eles acabaram explicando ali. Os principais envolvem o planejamento da temporada de 2026. E aí veio essa notícia. Osmar Stabile assegurou que Dorival Júnior será o treinador do Corinthians em 2026. O Fabinho Soldado também falou sobre isso e explicou até uma dificuldade, duas dificuldades na verdade que o Corinthians está enfrentando para fazer esse planejamento. A primeira é a questão de não poder inscrever novos jogadores, o Corinthians tem punição de transfer ban. E a segunda é não conhecer o calendário da temporada 2026. É o desejo da diretoria estar na Copa Libertadores do ano que vem, mas pelo Campeonato Brasileiro isso está muito mais difícil. O Corinthians teria que tentar buscar essa vaga pela Copa do Brasil. E até por essa indefinição de calendário, eles também estão com dificuldades de mapear as necessidades que o Corinthians vai ter. Vamos ouvir algumas explicações que o Osmar Stabile e o Fabinho deram e aí eu retomo com mais informações. Bruno. O Dorival Júnior está garantido, está tranquilo, tá bom? Já garantido para a próxima temporada. Você precisa trabalhar com algumas realidades e seria muito bom, né, se a gente conseguisse olhar para frente e trabalhasse só no cenário. Mas a gente precisa, como eu sempre falo, né, arregaçar as mangas, trabalhar, olhar para aquilo que dá para controlar. O que eu tenho feito é uma pequena parte da minha equipe, a gente tem pensado nisso. A grande parte está muito focada no trabalho diretamente com o Dorival, com a comissão técnica, com os atletas, para que possam ter tranquilidade para terminar aí esses 5 jogos do Campeonato Brasileiro de uma forma honrosa. Tá aí Osmar Stabile e o Soldado. O Fabinho Soldado até chegou a dizer que é um diretor de futebol que trabalha com pouco dinheiro, tem que ser muito criativo. Muito disso se deve à situação financeira complicada do Corinthians. E o Corinthians tem que lidar com esse transfer ban. Tem um transfer ban, na verdade, da FIFA, que envolve a contratação do Félix Torres do Santos Laguna. E tem um transfer ban da CBF, que envolve a contratação do Ranieri pelo Cuiabá. O presidente Osmar Stabile disse que o Corinthians também trabalha para resolver essas duas situações, para sim se reforçar para a temporada que vem, viu, Bruno? Obrigado, viu, Rafa? Tem mais notícias envolvendo as contas do Corinthians no espn.com.br. Matéria bem importante do Diego Garcia por lá. O Corinthians deu uma estacionada na tabela do campeonato, mas ainda sonha com uma vaga na Libertadores do ano que vem. Já se sabe que os 7 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro estarão na Libertadores do ano que vem. E este número pode subir para 9, dependendo de quem ganhar a Copa do Brasil e em caso de título do Atlético Mineiro na Sul-Americana, de acordo com a colocação do Galo na competição nacional. Antes da semana passada, o Corinthians havia entrado de vez na busca por uma dessas vagas com 3 vitórias seguidas. Mas depois de perder para Bragantino e Ceará, as chances do Timão chegar na Libertadores via Brasileirão ficaram bem mais complicadas. A distância para o Fluminense, que fecha o G7, é de 9 pontos. A torcida também estava sentindo essa confiança em nós e acaba vindo 2 derrotas que quebram um pouco essa confiança. Faltam 5 jogos para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. 3 em Itaquera contra São Paulo, Botafogo e Juventude, além de 2 fora de casa diante do Cruzeiro e do Fortaleza. O título da Copa do Brasil garantiria a equipe diretamente na fase de grupos da Libertadores, mas o técnico Dorival Júnior não quer falar sobre isso. Ele prefere abordar o que está acontecendo agora. Nós temos um campeonato que ainda requer todo o cuidado possível. Vamos tentar pontuar da melhor forma. Nós temos consciência daquilo que nós já deixamos para trás e dos momentos que nós tivemos para darmos um salto na competição. E em todos eles nós não fomos competentes para isso. E nós precisamos mudar essa chave com certeza. Os números corintianos no Brasileirão dão razão a Dorival. O time ficou no máximo 4 rodadas sem perder, entre a 9ª e a 12ª, série que terminou com esta derrota em casa para o Bragantino.
Entre a 16ª e a 18ª rodadas, foram 3 empates, até a equipe cair para o Juventude em Caxias do Sul. O Corinthians vinha de 2 vitórias e 1 empate entre a 21ª e a 23ª rodadas, quando perdeu para o Lanterna Sport em Recife. E mais recentemente, depois da sequência de 9 pontos contra Atlético Mineiro, Vitória e Grêmio, derrotas para Bragantino e Ceará. Neste brasileiro, o Timão perdeu 13 vezes em 33 jogos, sendo 5 em Itaquera, algo que nunca havia acontecido na competição desde a inauguração do estádio em 2014. Infelizmente a gente está nesse carrossel, nesse campeonato, a gente não está conseguindo encontrar uma sequência grande de jogos igual a gente teve ano passado, a gente está se cobrando bastante. Não adianta agora, na altura do campeonato que a gente está, no final do ano, disputando o Campeonato Brasileiro, tendo uma Copa do Brasil, a gente procurar achar pontos que não vai se solucionar agora. O próximo jogo do Corinthians será contra o São Paulo no dia 20, sem Garro, que está suspenso. Em compensação, Hugo Souza e Ranielli, que se recuperam de contusões, podem voltar. André Luiz e Vitinho já estão em transição e também têm chance de ser relacionados. Oportunidade para o Timão quebrar um tabu de 7 jogos sem vencer o rival. Uma série com 6 vitórias tricolores e 1 empate. Olha, muita gente responsabiliza o Depay por essa queda no rendimento do Corinthians. É verdade que ele está devendo, mas a gente não pode colocar o dedo na ferida e apontar para o jogador por causa do que ele ganha no Corinthians. Quem é o responsável pelo salário que o Depay ganha é quem assinou o contrato, quem trouxe o jogador e o conselho que permitiu que esse tipo de contrato fosse assinado. Depay precisa entregar mais? Precisa, mas ele não é o único responsável por esse problema no Corinthians. A turma gosta de responsabilizar, de transferir responsabilidade e por isso acaba sobrando para um ou para outro. Nesse caso está sobrando para o Depay pela quantidade de zeros que tem no salário dele. É injusto isso com o jogador. E pode entregar mais? Pode. Mas não é porque ele ganha muito que ele tem que ser colocado como bode expiatório na história. Eu já sabia que eles teriam resistência. Mas o que aconteceu agora, o fato novo, é que o compliance do Corinthians, o que é o compliance, né? É um órgão dentro do clube para fiscalizar, para sugerir, para analisar critérios de empresas que tenham interesse em ter participação no clube e tudo mais. Vocês vão lembrar, vocês já ouviram esse termo, né? Quando o compliance, por exemplo, vetou, por informações que obteve, o contrato com a Taunza, lá na gestão do Duílio Monteiro Alves. O Duílio deu de ombros, foi lá e fechou com a Taunza e o resto vocês já sabem, né? Uma empresa fantasma em que poderia arcar o salário do Paulinho na época e que batia na casa de R$1 milhão e o Corinthians que teve que arcar com todo o custo. O compliance também fez sugestões ou colocou impeditivos no contrato da Vaidbet na gestão Augusto Melo. Augusto Melo deu de ombros, fechou o contrato mesmo assim, tinha o intermediário, não tinha todo aquele processo que ainda, inclusive, tem impacto no clube e o Augusto Melo, inclusive, acabou impeachmentado. É muito por conta desse contrato com a Vaidbet. Então o compliance, ele tem a sua razão de ser, ele tem a sua importância, né? Todo clube precisa de fiscalização. E eu falo que muitas vezes o conselho do Corinthians, falando especificamente do Corinthians, que é o assunto desse vídeo, ele ficou no coma, né? Por alguns anos, algumas temporadas aí, porque ele deixou passar cada coisa. E aí agora, né, nesse ano, né, parece que acordaram. Não, peraí, o Augusto Melo aqui tá cometendo irregularidade, vamos lá, vamos se mexer. E tá certo, deveria ser assim sempre, mas parece que acordaram só esse ano. E como eu disse, muitos desses conselheiros, eles não estão confortáveis com o novo, né? Com uma possível mudança. E aqui que deixo claro, gostei muito do projeto da Safiel, acho um projeto muito interessante, li o projeto, me informei, acompanhei as entrevistas, conversei com os caras, estou com informação para dizer para vocês que é um modelo muito interessante. Eu não sei se é o melhor modelo, não sei, mas até onde eu sei é o único. Tem algum outro? Tem alguma outra SAF querendo investir no Corinthians? Tem algum empresário vindo com uma solução mágica para resolver o problema gravíssimo
das finanças do clube nesse momento? Não há. Não há. Então, cara, quando você está se afogando e alguém te joga uma boia, você vai fazer o quê? Você vai olhar a marca da boia, você vai dizer, não era bem o que eu queria um bote. Irmão, te agarra nisso. Te agarra porque você está afundando e você vai se afogar. A Safiel, esse projeto, ele tem muito embasamento, ele tem vários critérios. Bom, todo projeto está aí para você analisar e você tirar suas próprias conclusões. Eu gostei, acho interessante e o mínimo que eu esperaria é que o Conselho do Corinthians ouvisse, conversasse, depurasse, entendesse, conversasse, debatesse a respeito disso. E por enquanto, nada disso está sendo feito. Houve lá, né, uma recepção do presidente Osmar Stabile, do Romeu Tuma, protocolar. E outra, por que não surge nenhum outro investidor, nenhuma outra ideia de SAF? Porque, primeiro, o estatuto precisa ser reformado. Segundo, esse estatuto que vai à Assembleia no dia 24 desse mês, ele prevê aqueles 49% para o investidor e 51% para o clube. Quem que vai investir não sendo majoritário? Então, do jeito que tá difícil. Por isso que eu falo, a Safiel, que é o único projeto mais palpável nesse momento, mesmo ele, tá muito difícil, cara. Tá muito difícil. Por isso que eu já falei e vou repetir. A torcida do Corinthians vai precisar se mexer. Porque esse clube só funciona com a pressão popular. E o Corinthians é muito forte nisso. O Corinthians é magnânimo nisso. O Corinthians já fez história. Aliás, a história do Corinthians é feita dessa maneira. E ele vai precisar fazer isso de novo. Repito, não estritamente ou essencialmente pela Safiel, mas por um modelo novo, que venha romper com o que hoje lá está. Porque do jeito que está, rapaziada, não vai ter jeito. O compliance, ele tem todo o direito e inclusive o dever de fazer todas as análises necessárias. Agora, eles apontaram algumas red flags, que no termo inglês significa, na tradução literal, bandeira vermelha, que é nada mais, nada menos do que um sinal de alerta, né? Então, quando você coloca lá numa linguagem mais técnica, né, do mundo corporativo, red flags, opa, peraí, o que são essas red flags? E aí eles fizeram alguns apontamentos, né, fazendo sugestões, apenas sugestões, né, eles não têm poder de veto ao presidente Osmar Stabile, que não tem intenção nesse momento de assinar a carta de intenções para levar o projeto da Safiel ao Conselho. Ou seja, não existe nada acontecendo nesse momento. Lamentavelmente, por isso que eu falo, torcida do Corinthians, se vocês não se mexerem, a coisa não vai andar. E os caras da Safiel mesmo estão dizendo, a gente está aqui, a gente está à disposição, a gente colocou o projeto, só que assim, enquanto ninguém conversa, ninguém debate, ninguém avança, a gente não pode avançar. A gente criou o projeto, a gente só pode avançar na medida em que a gente tiver uma liberação, que algumas etapas forem, né, sendo avançadas, senão a gente não pode sair do lugar. E enquanto a gente não faz isso, a situação do Corinthians só piora. Então, para o Corinthians se resolver daqui 2, 3, 5 anos, você tem que começar ontem. Então, quanto mais você demora para resolver, mais para trás você vai ficar em relação aos outros clubes. Mas, enfim, os 3 apontamentos, especialmente os 3, né, de red flags que o compliance apontou, originaram uma manifestação dos representantes da Safiel, publicaram nota no Instagram e tudo mais e concederam pelo menos uma entrevista que eu vi muito boa para o portal Meu Timão. Um abraço para a rapaziada lá, Flávio Ortega e Marco Belo, acho que foi o Tabelando, primeira edição, que é o programa que eles apresentam, e o Eduardo Salucci e o Carlos Teixeira, que ambos os mesmos que conversaram comigo, de forma remota, né, virtual, eles concederam essa entrevista e explicaram e se manifestaram a respeito. Cara, primeiro eu preciso dizer um negócio. Esses caras, eles estão dando a cara a tapa, eles estão com muita paciência para explicar, tá todo mundo desconfiando deles,
tem ídolos do Corinthians procurando eles para dizer: quem são vocês? Deixa eu ver, vem aqui, toma um café aqui, que eles me contaram. E eles vão lá e dizem: ó, eu vim daqui, minha empresa é tal, minha conta é essa, não sei o quê. Os caras, tipo, abrem a vida deles, né? Dizem: ó, minha situação é essa, tá bom? E aí, normalmente, os relatos que eu tenho é que as pessoas saem: caramba, os caras estão a fim de ajudar mesmo. São corintianos com a vida resolvida, envolvidos, com muito conhecimento técnico, que elaboraram um projeto, cara, sério, com muita profundidade, para tentar resolver o problema do clube. E eles estão se reunindo com a Gaviões da Fiel, eles estão se reunindo com as organizadas, com os principais canais identificados, fizeram um debate de mais de 4 horas no final de semana, com vários canais, jornalistas, torcedores, perguntando, tirando dúvidas. Esses caras, assim, eles estão incansáveis, mas, ao que tudo parece, eles estão batendo num muro, cara. Tem um muro que está impedindo eles de conseguir algo mais. E esses 3 pontos apontados pelo compliance, eles são o seguinte. Primeiro, que a empresa seria, digamos, criada uma fundação recente. E aí, o Carlos Teixeira, por exemplo, ele fala assim: cara, isso é tão fácil de explicar, porque, primeiro, o projeto é recente. A empresa foi criada para isso. Explicação do Carlos: seria estranho se essa empresa já tivesse sido fundada, sei lá, 5, 10, 15 anos, e hoje se voltasse para um objetivo diferente. Não, ela foi criada para esse objetivo. E é óbvio que ela foi criada no ano passado. A fundação dela é recente exatamente porque o projeto é recente. Os caras se reuniram, trabalharam num projeto e falaram: bom, vamos lá, vamos criar uma empresa, né, para registrar o nome. A empresa é Invasão Fiel S.A., porque a Safiel será do clube. Será uma empresa a ser criada depois que o estatuto for reformado, que o conselho aprovar. Aí sim a Safiel será criada pelo clube. Mas a empresa inicial, para que eles pudessem registrar a marca e se tornar essa empresa veículo, que eles chamam, né, para fazer a captação do aporte, que pode chegar em 2,5 bi com a venda de ações, tudo isso que eles já explicaram, é óbvio, ela foi fundada ano passado. Então, essa foi a primeira explicação. O segundo ponto é de que o capital social da empresa é de R$3 mil. Explicação dos representantes: gente, seria até o mais preocupante seria se essa empresa tivesse um capital social de um número relevante, de um número muito alto, na medida em que ela serve justamente para captar esse recurso. Então não faz sentido você colocar um capital social muito grande numa empresa que foi criada agora, justamente para servir como uma intermediária, né, digamos assim, da captação dos acionistas. Então esse foi um corte para vocês aí, com várias matérias, também o Chico Garcia finalizando. Cara, no começo do vídeo aí o Osmar Stabile dando essa entrevista lá no evento do Paulistão, né? Cara, ele não passa confiança nenhuma, cara. O jeito que ele falou ali, Dorival tá garantido. Ele tá garantido. Cara, na moral, velho, o presidente que a gente tem, cara, olha o nível do presidente que a gente tem, cara. Cara, é fraquíssimo, fraquíssimo. Então é lógico que. Mano, é lógico que o cara vai falar que tá garantido, vai falar o quê? Não, Dorival não continua ano que vem com a gente. Seria burrice. Mas se Dorival não, cara, ir mal pra caramba nessa reta final aqui de Brasileirão e foi eliminado pelo Cruzeiro, ele não fica não, cara, Paulistão. Ele vai ser demitido, certeza absoluta, pode escrever aí. Cara, era pra gente estar muito sossegado na briga na Libertadores pelo Brasileirão, cara. Semana passada até aceitaria empate contra o Red Bull Bragantino, apesar que dá pra vencer. Empate lá contra o Ceará era a vitória certa, 4 pontos, a gente tava com 46, uma à frente do São Paulo. E na outra semana a gente era confronto direto. Mano, vencendo, faltar 4 jogos, mas os caras não querem, né? Esse elenco aí acomodado. Os caras pensaram: vixe, Libertadores, vou ter que viajar pra caramba, jogos pegados. Não, vamos ficar aqui no Brasil mesmo. Talvez uma Sul-Americana, né? Cara, é o elenco mais, cara, sem interesse que eu já vi com a camisa do Corinthians, cara. Os caras parece que não querem nada com nada. Então é isso.
comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.